Em 17 de maio de 2001, Alyssa Turney, uma adolescente de 17 anos de Phoenix, desapareceu em circunstâncias misteriosas. A crença inicial era que a Alyssa tinha fugido de casa, mas evidências que surgiram anos mais tarde mostraram que o caso era muito mais preocupante e complexo do que se imaginava. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu tô muito feliz porque nós chegamos ao episódio de número 200, Alexandre. É muito bizarro ficar pensando que eu já contei quase 200 histórias diferentes aqui. Quase não. Literalmente. Não, porque tem caso que é parte 1 e parte 2. Então, não é, 200 okay. certinho, sim, entendeu? Sim. Quase Mas 200. deixa quieto. E que já são 200 quintas-feiras seguidas lançando o episódio toda semana. É, literalmente. É, sim. E para comemorar, a gente resolveu gravar esse episódio ao vivo. E dessa vez não é ao vivo só para os nossos apoiadores. É ao vivo para todos os nossos ouvintes. Uhul! Até quem não pôde ver ao vivo, eu acho que esse link vai ficar lá no nosso canal. Sim, aí a pessoa entra lá no YouTube. Vocês podem ver lá, procurar o canal do Detetive do Sofá, acho que essa live vai ficar salva aí. Mas esse episódio vai ser publicado normalmente. Isso me lembra que eu tenho recados para dar. O primeiro, como sempre, é que esse podcast, ele só existe graças aos nossos queridíssimos apoiadores. Se você quiser se tornar um apoiador desse podcast, vai lá no apoia.se/detetive do sofá, vê lá no orelo.cc/detetive do sofá e reza para conseguir, porque é muito importante pra gente continuar a seguir. Vocês veem que a gente tá nessa live maravilhosa, nesse setup maravilhoso, com microfones, com uma webcam de 2014, e tudo aqui graças ao dinheiro dos nossos apoiadores. O meu segundo recado, quem tá no ao vivo tá vendo aqui, já teve uma prévia, mas o Detetive do Sofá está estreando a sua lojinha. Então, se você... Eu já recebi mensagem falando isso. Nossa, vocês vendem caneca? Eu queria completar minha coleção de caneca, porque eu tenho caneca de todos os podcasts que eu gosto e eu não tinha resposta porque não tinha caneca. Mas agora você, uma ouvinte que me perguntou, você pode ter a sua caneca do Detetive do Sofá e você também pode ter as camisas do Detetive do Sofá. A gente tá com 2 modelos lá, a camisa do nosso logo e a camisa super fofa dos detetivinhos, que estão lá tanto na forma de caneca quanto camisa. São muito bonitinhos. E quem quiser adquirir esses belíssimos produtos que estão aqui, vestindo esses modelos que vocês estão vendo, vocês podem entrar em detetivedosofá.com/loja. Vocês vão entrar na nossa lojinha, ver lá, escolhe sua camisa e vamos ver. Vai que a gente vira um império de vender camisas, /modelos, /podcasters, /editores, /advogado, /jornalista, /tudo. Então, esses 2 recados, vocês repararam que eu tentei dar muito rápido, porque nós temos um episódio grande pela frente, certo? Certo. Me conta agora o que aconteceu com a Alyssa Turney. No nosso episódio de número 200, nós vamos falar sobre o caso da Alyssa Turney. Quem é antigo aqui no podcast, com certeza já ouviu falar desse caso, porque eu escrevi sobre ele quando o Detetive do Sofá era só mato. O meu objetivo, lá em março de 2020, era divulgar o caso da Alyssa e ajudar a irmã dela, a Sarah Turney, a conseguir que justiça fosse feita e que o responsável pagasse pelo crime. Muita coisa já aconteceu desde então. A Sarah também se tornou podcaster e tiktoker e conseguiu trazer luz a esse caso e fazer alguns avanços que pareciam muito promissores. Mas eu estou me adiantando aqui, então vamos começar pelo começo e contar a história da Alyssa, né? A Alyssa Marie Turney
nasceu em 3 de abril de 84, em Phoenix, no Arizona. Ela era filha da Barbara Farmer e do Steven Stram, e tinha um irmão mais velho chamado John, que era filho da Bárbara de um relacionamento anterior. Quando a Alyssa tinha só 2 aninhos, os pais dela se separaram. A Bárbara disse para o Steven que ela queria se separar dele e que gostaria que ele saísse de casa, o que pegou o Steven totalmente de surpresa. Ele saiu de casa achando que seria bom dar um espaço para a mulher e que a Bárbara ia poder refletir e talvez até mudar de ideia. Mas não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário. A Bárbara entregou a casa alugada onde eles viviam e foi morar com um homem chamado Michael Turney. E, claro, ela levou com ela os filhos John e Alyssa. O Steven nunca tinha nem ouvido falar desse tal de Michael. Mas depois ele ficou sabendo que o Michael e a Bárbara tinham se conhecido num parquinho, onde ambos levavam os filhos para brincar. O Michael simplesmente decidiu que ele teria aquela mulher para ele e passou a mandar flores e presentes todos os dias para o trabalho da Bárbara, além de começar a persegui-la. A Bárbara admitiu para o Steven que ela e o Michael já estavam tendo um caso há meses antes dela dizer que queria se separar do companheiro. No início parece romântico, né? O Michael mandando flores todos os dias pro trabalho dela, mas aí... Do jeito que você escreveu, não foi romântico, não. Não, ele virou um stalker mesmo. Que teve sucesso. Pois é, eu não sei como. O Michael Turney já tinha 3 filhos quando a Bárbara, o John e a Alyssa foram morar com ele. O Michael Jr., o Rhett e o James Turney. O Michael e a Bárbara se casaram no civil alguns meses depois para formar uma grande família feliz. Enquanto isso, o Steven, o pai biológico da Alyssa, via a filha às quartas-feiras e nos finais de semana. E no início, esse acordo estava sendo cumprido de boa. Mas, depois que a Bárbara e o John se casaram, a Bárbara e o Michael passaram a fazer de tudo e inventar todas as desculpas possíveis para impedir essas visitas. Teve uma vez que o Steven chegou lá na casa deles e a Bárbara falou: então, a Alyssa não tá em casa, ela saiu. Mas a menina tinha 2 anos, quase 3. Então, assim, que compromisso é esse, né? Que uma criança de 3 anos tem? Onde Saiu ela com foi? quem, né? Saiu com quem? O Steven chegou a procurar um juiz para ver o que poderia ser feito a respeito disso. Mas como a Alyssa só tinha 2 anos, era a Bárbara que determinava o que era melhor para ela. Então, o Steven, depois de alguns meses, resolveu se mudar para a Califórnia, porque ele já estava muito, muito frustrado com essa situação. Quando eu conversei com o Steven por e-mail lá em 2020, eu questionei se ele achava que essa decisão de proibi-lo de ver a Alyssa era coisa do Michael. Mas ele disse que não, porque quando ele morava com a Bárbara, ela já não se interessava em deixar o John, o filho mais velho dela, ter contato com o pai biológico dele. O pai que o John conhecia e com quem ele conviveu, assim, por mais tempo, era o Steven, né? E o Steven também foi tirado da vida dele depois de alguns anos. Então, assim, a Bárbara já tinha esse Era um perfil padrão. de... Alguns meses depois que o Michael e a Bárbara se casaram, ele adotou a Alyssa legalmente. E eles se tornaram uma grande família, toda felizinha, agora com 5 filhos, né? Dos 2 lados da família. E uma coisa que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha era como o Michael conseguiu adotar a Alyssa, sendo que ela ainda tinha um pai biológico que estava vivo e que queria participar da vida dela. Só morava em outra cidade essa altura. Sim. O Steven me explicou que a adoção da Alyssa foi feita ilegalmente, sem o consentimento dele. Ele disse o seguinte para mim na época: eu estava no trabalho e recebi uma correspondência informando que precisava ver o juiz para falar da pensão que eu pagava para a Alyssa. Contratei um advogado e fui na audiência.
O juiz tinha uma carta do Michael em que ele estava exigindo aumento da pensão. Eu expliquei para o juiz que eu estava sendo impedido de ver ou de ter qualquer contato com a minha filha. O juiz me escutou, perguntou quanto eu ganhava e decidiu que iria diminuir pela metade o valor da pensão, ao invés de dar o aumento que o Michael queria. Nesse momento, o juiz também me perguntou se eu sabia que o Michael tinha adotado a minha filha, mas é claro que não. Ninguém tinha me avisado ou entrado em contato comigo para cogitar essa hipótese. Foi tudo feito ilegalmente, sem eu assinar nada. O juiz, então, disse que eu não poderia ter contato com a Alyssa até ela completar 18 anos. O Michael alegou no processo de adoção que o pai biológico não podia ser encontrado, mas ele me encontrou facilmente quando foi para pedir o aumento da pensão. Foi o que o Steven falou. Esse é o risco de pedir revisão da pensão. Às vezes o juiz acha que tem que diminuir. Mas eu acho que aqui isso era o menor dos problemas, Não, né? e eu imagino que o juiz deve ter levado em consideração que agora ela tem um outro pai também. Sim, então... como assim você adotou a menina, você agora é o pai dela e você ainda tá pedindo para aumentar a pensão que a outra pessoa dá? Que o outro pai dá? É realmente meio absurdo. Na época que isso aconteceu, o Steven estava casado com a atual esposa dele, que se chama Karen, e o casal decidiu procurar um advogado para tentar resolver essa questão. Mas o advogado que eles contrataram informou o casal que esse processo iria custar mais de $50 mil, dinheiro que eles não tinham, e que mesmo assim não era garantido que eles fossem ganhar, porque a Alyssa já nem conhecia mais o Steven, né? Ela já não tinha contato com ele há muito tempo, ela ainda era bem pequena, por isso o Steven e a Karen acabaram desistindo do processo. Mas eles continuaram sempre pesquisando sobre a Alyssa para saber onde ela estava morando, se ela estava bem, e para tentar ver fotos dela crescendo, né? Tentar acompanhar de alguma forma o crescimento dela. Como? Isso eu fiquei na dúvida. Não tinha rede social na época. Como é que eles acompanhavam? Não, mas através de familiares da Bárbara. Ah, tá. Porque os familiares da Bárbara... Da mãe dela. Da mãe da Alyssa, daqui a pouco eu vou falar sobre eles também, eles não gostavam do Michael, nunca gostaram do Michael, e eles ficaram com pena do Steven, né? Uhum. Que tinha sido proibido de ver a filha. Dava notícia, mostrava foto, essas coisas. Entendi. Geralmente era na época do aniversário da Alyssa que o Steven e a Karen faziam essas pesquisas, entravam em contato com a família da Bárbara e tal, e eles ansiavam pelo aniversário de 18 anos da Alyssa, quando eles finalmente iam poder procurá-la. Mas esse aniversário nunca chegou. Cerca de um ano depois da Bárbara e do Michael casarem, em outubro de 88, a Sarah Turney nasceu. Ela é a única filha biológica da Bárbara com o Michael Turney. E vocês vão ouvir falar bastante sobre a Sarah ao longo desse episódio, né? Porque ela é uma figura-chave nesse caso e na busca por justiça para a Alyssa. Em 92, a mãe da Alyssa e da Sarah, a Bárbara, foi diagnosticada com câncer de pulmão. O Michael sempre tentava manter a família da Bárbara distante e ter o mínimo de contato possível com eles. Mas quando eles souberam da doença da Bárbara, todos os irmãos dela e a mãe passaram a visitá-la constantemente. Eles se revezavam para que ela tivesse companhia todos os finais de semana e para que eles pudessem ficar sempre de olho no Michael, em quem eles não confiavam nem um pouco. E, além disso, eles também iam poder ver as condições em que as crianças estavam sendo mantidas, né? Ver como o Michael estava tratando a Bárbara, ver como o tratamento dela estava evoluindo. Eu entendo. Se você não confia no parceiro da sua irmã, então é melhor você ficar de olho. Dá uma fiscalizada. O Michael, então, começou a gravar as visitas e as conversas que a esposa tinha com os parentes e amigos que iam visitá-la. Ele inventou depois uma mudança repentina para a Califórnia e assim conseguiu isolar completamente a Bárbara da família.
Segundo as irmãs da Bárbara, ela era uma vítima do marido. O Michael batia nela constantemente, coisa que ela escondia dos filhos para protegê-los. O Michael também era extremamente irresponsável com as crianças, o que deixava a Bárbara muito preocupada. A Sarah chegou a ser atropelada 3 vezes quando ela era criança. E a Alyssa foi atropelada uma vez e quase morreu de overdose porque ela tomou remédios controlados do Michael que estavam em cima da mesa, achando que era bala. Pô, curiosidade. Foi atropelada 3 vezes. Foi pelo pai? Pelo pai, de carro. Caralho! Tipo, tá saindo da garagem e não viu que tem uma criança ali atrás? Entendeu? Eu achava que não, era negligência. Ele largou a criança sem fiscalização, ela ia pra rua e fosse atropelada. Eu realmente... Antes fosse. Eu só perguntei porque eu falei, não deve ser ele que atropelou 3 vezes. 3 vezes a Sarah e uma Alyssa, então ele atropelou 4. Sem contar os filhos dele, que já eram maiores, a gente nem sabe o que, né? Que ele fez com essas crianças, né? Nessa época, após esses incidentes, o Michael chegou a ser internado num hospital psiquiátrico, onde ele ficou 3 meses em tratamento. Mas, aparentemente, ele voltou para casa ainda pior, mais agressivo, mais paranoico e mais irresponsável ainda. Segundo uma das irmãs da Bárbara, ela chegou a começar a se preparar e a juntar dinheiro para deixar o marido. Mas logo começou a sentir dores e descobriu o câncer no pulmão, que já estava bastante avançado. As irmãs da Bárbara também afirmaram que, perto do fim da vida dela, ela estava expressando a preocupação de que o Michael estava lhe dando morfina demais. A Bárbara, coincidentemente, acabou morrendo um dia antes da apólice do seguro de vida dela expirar. Então, assim, a Sarah, os filhos mais velhos do Michael, a família da Bárbara, todo mundo acredita que ele também pode ter matado a esposa. Mas, sobre o caso da Bárbara especificamente, não existe nenhuma evidência concreta, assim, é só um que ele timing possa ter feito esquisito. isso. Foi um timing muito esquisito. Tipo, uns 3 dias antes dela morrer, ela falou isso para as irmãs, que ela estava ficando muito grogue, que ela achava que ele estava exagerando na morfina dela. Entendeu? Uhum. E aí ela foi e morreu. E era só um dia antes da apólice do seguro de vida expirar. Não, mas é interessante que poderia, mas esse episódio não é sobre a Bárbara. Não é. Não. Isso é só a introdução. Pois é. Apesar de ter seguido o tratamento direitinho e de ter passado por uma quimioterapia agressiva, a Bárbara faleceu menos de 1 ano depois de receber o diagnóstico do câncer. A Alyssa tinha 9 anos e a Sarah tinha só 4 quando elas perderam a mãe. Após a morte da Bárbara, as 2 meninas ficaram sob os cuidados do pai, o Michael Turney, que nunca se casou novamente, né? Até porque você tem que ser muito maluca para resolver casar com um cara desse. Quando eu conversei com a Sarah em 2020, ela me explicou que a morte da mãe teve um grande impacto sobre o Michael, que entrou numa depressão profunda. Ele já tinha perdido o emprego por causa de uma lesão no joelho, e por causa disso, ele tinha começado a viver de benefícios recebidos pelo governo, o que afetou muito a autoestima dele, sabe? Aquele orgulho de eu sou provedor dessa casa, mas agora eu tô aqui recebendo benefício do governo, entendeu? Essa mentalidade meio machista. Eu sei que ele já trabalhou pra polícia, ele era policial. Ele foi policial por 5 anos. Não foi esse emprego que ele perdeu? Não, foi um emprego de eletricista que ele teve depois. Tá. É importante você ter perguntado isso, porque o Michael teve vários empregos antes dele ficar incapacitado. Um dos primeiros que ele teve, nos anos 70, foi de policial. E ele ficou trabalhando como policial por 5 anos. Mas eu não consegui descobrir, nem a Sarah sabe me dizer, o que aconteceu para ele ter sido... Deixar de ser policial. Para ele deixar de ser policial, né? Para ele ter sido demitido da força policial. Porque não é uma coisa que acontece todo dia. Policiais sendo demitidos. A Sarah era muito pequena na época que a mãe dela morreu e nessa época que o Michael estava enfrentando as consequências
da morte da Bárbara, e ela não se lembrava de muitos detalhes dessa época. Mas os irmãos mais velhos dela alegaram não ter reconhecido mais o pai e os seus comportamentos durante esse período de tempo. Eu acho que até hoje eles continuam sem reconhecer o pai. Foi também nessa época que o Michael começou a tratar as suas 2 filhas mais novas de maneira diferente. Ele passou a ser extremamente controlador e manipulador com a Alyssa e continuou sendo afetuoso e divertido com a Sarah. Quando a Alyssa começou a ficar mais velha e a entrar na adolescência, o comportamento do pai adotivo dela, o Michael Turner, em relação à Alyssa parecia mais semelhante ao de um namorado ciumento do que o comportamento esperado de um pai. Ele aparecia frequentemente no local de trabalho dela e ficava no estacionamento, a filmando pela janela do prédio para verificar se a Alyssa estava dizendo a verdade sobre onde ela tinha ido. O Michael também instalou câmeras de segurança em volta de toda a casa e em alguns locais secretos dentro de casa para monitorar a Alyssa. Ele tinha uma câmera secreta enfiada dentro do duto de ventilação da sala, só para vocês terem uma noção. A certa altura, o Michael até mostrou para o namorado da Alyssa, o John Lackman, um vídeo antigo dela beijando outro garoto no sofá da sala, na esperança de que o John acreditasse que aquele vídeo era recente e se separasse da Alyssa. Parece até coisa de vilão de novela, sabe? Vilão da Malhação. Cadê a fita? Cadê a fita? Deixa eu mostrar a fita. É claro que esse vídeo foi gravado sem o conhecimento ou o consentimento da Alyssa. E o Michael também regularmente brigava com o namorado dela, o John Lackman, para tentar causar atritos entre o casal. Não, lembrando que essa época ainda era VHS. Hoje em dia, você encher tua casa de câmera... É mais fácil. Tu bota no HD e é tranquilo. Nessa época, ele tinha que fazer isso com câmeras provavelmente grandes. Sim. E gravar em fitas... A gente tá falando, do final dos anos 90. Então, realmente, ainda era fita VHS. Nossa. O Michael ainda fez a Alyssa assinar contratos, onde ele estabelecia as regras de comportamento que ela tinha que respeitar e fez um quadro que ficava exposto na entrada de casa, onde ficavam escritas todas as regras e todas as tarefas que a menina tinha que fazer. Ele entrevistava os pais dos amigos da Alyssa, quando ela fazia algum amigo novo, e até gravava todos os telefonemas dela, para que ele pudesse escutar o que ela estava dizendo pelas costas dele. A Alyssa tinha uma forte semelhança física com a mãe, a Bárbara, e muita gente questiona se é por isso que o Michael ficou tão obcecado em espionar a enteada e mantê-la segura. A Alyssa não sabia, mas ela estava claramente num relacionamento abusivo com o próprio pai adotivo. Por outro lado, a Sarah descreve a infância e a adolescência dela como incríveis. O pai nunca monitorou o comportamento dela. O Michael deixou a Sarah experimentar bebidas alcoólicas quando ela era criança e ela ainda podia ficar acordada até tarde e comer besteira sempre que ela quisesse. Todas as amigas da Sarah achavam que o Michael era o pai mais legal de todos, porque a Sarah podia fazer tudo o que ela quisesse. Ela chamava o Michael de melhor amigo durante a infância e diz que podia contar qualquer coisa e pedir qualquer coisa para ele que ele faria. 2 extremos, né? Porque esse tipo de comportamento que ele tinha com a Sarah também não é um comportamento normal de pai. Claro que, olhando para trás, a Sarah hoje em dia percebe que o Michael era completamente negligente e que tudo isso era muito inapropriado. Mas essa era uma tática que ele usava para encobrir tudo que ele estava fazendo com a Alyssa e para jogar até uma irmã contra a outra. Ele dizia para Sarah coisas do tipo: eu nunca fiz nada de errado, nunca fiz nada para você, eu sempre fui um ótimo pai para você, para fazer parecer que a Alyssa estava mentindo ou inventando histórias quando ela reclamava dele para a irmã. O Michael também fez a Alyssa parecer uma criança rebelde para qualquer um que quisesse ouvir.
Ele afirma ter tratado a Alyssa de maneira diferente porque ela tinha déficit de atenção e necessidades especiais, e insinuou que isso significava que ela precisava ser mais protegida do que a Sarah. Ele zombava da suposta falta de inteligência da Alyssa regularmente e a manipulava, tentando enfiar na cabeça da menina que ela precisava dele para ajudá-la a tomar decisões e a evitar problemas. Há evidências em vídeo do Michael chamando a Alyssa de idiota estúpida, depois dela ter gritado com ele, dizendo: "Meu pai é um pervertido", isso quando ela tinha só 13 anos de idade. E é importante deixar claro aqui que a Alyssa nunca foi diagnosticada profissionalmente com nenhuma necessidade especial. Ela ia bem na escola e tinha uma excelente memória. Tudo isso foi inventado pelo Michael para pintar uma imagem problemática da Alyssa. A Alyssa desapareceu em 17 de maio de 2001, aos 17 anos. No dia do desaparecimento dela, o Michael alegou que ele a buscou mais cedo na escola para que eles pudessem almoçar juntos. Era o último dia do ano letivo. Antes de sair da escola com o Michael, a Alyssa encontrou seu namorado, o John Lackman, e explicou para ele que ela estava saindo mais cedo porque o pai tinha aparecido para buscá-la. E os dois combinaram de se verem mais tarde na festa que uma amiga deles ia dar naquela noite, a amiga chamada Jessica Lange. O Michael afirma que durante o almoço, ele e a Alyssa discutiram sobre ela ter mais liberdade e acabar com o toque de recolher que ela tinha. O Michael disse a ela que, enquanto a Alyssa estivesse embaixo do teto dele, ela teria que seguir as regras que ele estabelecesse. E isso aparentemente enfureceu a Alyssa. O Michael, então, a deixou em casa, com raiva e muito chateada, e saiu para resolver algumas coisas na rua e para buscar a Sarah na escola. Algumas horas depois, a Sarah, que estava num passeio da turma, da escola, num parque aquático, chegou de volta no colégio e ficou esperando o pai buscá-la no horário marcado. Mas o Michael não apareceu. A Sarah afirmou que na época ela não pensou nada demais, porque o Michael sempre se atrasava para buscar ela e a Alyssa na escola. Então ela nem imaginou que podia ter algo errado. A Sarah, então, decidiu ir para a casa de uma amiga ao invés de ficar esperando na escola e enviou uma mensagem de texto para o pai, avisando onde ela estava e dizendo que ficaria esperando ele buscá-la por lá na casa da amiga. O Michael chegou quase 2 horas depois e ele parecia estar em pânico porque não estava conseguindo entrar em contato com a Alyssa. A Sarah estava fumando cigarros com a amiga quando o pai chegou e achou que ela ia se encrencar por causa disso. A única regra rígida que o Michael impunha para Sarah, que lembrando, só tinha 12 anos nessa época, era que ela não podia fumar. Afinal, a Bárbara tinha morrido de câncer de pulmão. Mas o Michael não disse nada sobre o cheiro de cigarro nas roupas da Sarah. E isso sim foi algo que ela estranhou. Como assim ele não está me dando um sermão porque eu, no auge dos meus 12 anos, estava fumando com a minha amiga? E com certeza dava pra perceber, né? Sim. O Michael tinha um nariz muito bom e ele sempre sabia quando a Sarah tinha fumado cigarro. Mas ao invés de repreender a Sarah, o Michael mandou ela tentar ligar para a Alyssa. A Sarah ligou tanto do celular dela quanto do celular do pai, mas a Alyssa não atendeu. Quando a Sarah e o Michael chegaram em casa, a Sarah logo viu que o conteúdo da mochila da irmã estava espalhado no chão. O celular da Alyssa e um bilhete estavam em cima da cômoda no quarto dela. O bilhete dizia: Papai e Sarah, quando você me deixou na escola hoje, decidi que realmente vou para a Califórnia. Sarah, você disse que não me queria por perto. Olha, você conseguiu. Eu estou indo embora. Foi para isso que eu guardei o meu dinheiro. Pai, tirei $300 de você. Assinado Alyssa.
Como a Alyssa já tinha ameaçado fugir várias vezes antes, a Sarah nem deu muita bola para isso não. O Michael telefonou para a polícia mais tarde naquela noite para dizer que a filha tinha fugido para a Califórnia. O oficial que o atendeu fez lá um relatório oficial, do desaparecimento da Alyssa, mas não enviou ninguém até a casa do Michael. Embora a Alyssa tenha sido reportada como uma pessoa desaparecida, a polícia aceitou a palavra do Michael que a menina tinha fugido e não investigou o caso. Vale a pena a gente observar que o Michael já tinha trabalhado na polícia, Por 5 anos ele foi policial. E se fosse do interesse dele, ele saberia exatamente o que dizer para a polícia para fazê-los aparecer na sua casa, tomar os depoimentos e iniciar uma investigação completa imediatamente. Mas o contrário também é verdadeiro. O Michael saberia exatamente o que dizer para manter a polícia afastada e desinteressada do desaparecimento da Alyssa. O Michael afirmou que, uma semana depois do desaparecimento, a Alyssa ligou para casa dizendo que estava na Califórnia, xingou o pai e disse para ele deixá-la em paz. Mas ela nunca mais falou com nenhum amigo, parente ou com um namorado desde então. Sobre esse suposto telefonema que a Alyssa fez para casa, o Michael afirmou numa entrevista para o Dateline que ele deu em 2017 que foi um breve telefonema que ocorreu por volta das 4 ou 5 da manhã e que ele não se lembra bem do que foi falado porque ele estava dormindo quando o telefone tocou e estava meio sonolento quando ele atendeu. O Michael afirma que a Alyssa estava agitada, como se ela estivesse retomando a discussão que eles tiveram na hora do almoço de onde eles tinham parado. Ela disse que ela queria ser deixada em paz e a conversa estava meio confusa e unilateral. O Michael também afirmou que ele entrou em contato com a polícia, informando que a Alyssa tinha ligado e exigindo que os policiais tentassem rastrear o número do qual ela ligou. Então, ele ainda processou a companhia telefônica e, após 6 semanas, conseguiu o tal número de telefone, que era da Califórnia, segundo o Michael, O Michael ligou para o número, o suposto número de onde a Alyssa tinha ligado para ele, e descobriu que aquele era um telefone público. Aí ele pegou o endereço do local com a pessoa que atendeu. Ele alugou um Mustang branco conversível, de primeira linha, sabe? E levou a Sarah com ele para a Califórnia, para fazer uma road trip. Chegando ao local onde estava o tal telefone público, o Michael e a Sarah passaram algum tempo mostrando fotos da Alyssa e perguntando por ali nas redondezas se alguém tinha visto aquela menina, o que não deu em nada. Essa foi a única busca que o Michael fez para tentar encontrar a Alyssa. Foi o único esforço que ele fez em relação ao caso. E mesmo assim, eu nem sei se a gente chama de esforço você alugar um carro conversível e fazer uma viagem legal para a Califórnia com a sua outra filha. E é uma busca para achar o local da ligação, Não é uma busca, e ficar lá assim, dando panfleto, não sabe? foi uma busca logo depois que ela sumiu, Não, sabe? isso nunca foi feito. E segundo a Sarah, a viagem foi super divertida. Não parecia nem que eles estavam lá com esse propósito de procurar pelo paradeiro da irmã dela. O bilhete que a Alyssa supostamente deixou foi analisado e ficou comprovado que aquela letra era realmente dela. Mas o bilhete não era datado e não fazia referência a nada que o Michael falou para a polícia. No bilhete, a Alyssa dá a entender que a razão para ela ter fugido era mais relacionada a Sarah do que ao Michael. E ela também não menciona uma discussão na hora do almoço, a falta de liberdade que ela tinha, nem nada semelhante. O que é bem estranho. A assinatura da Alyssa também estava diferente da assinatura usual da menina e parecia estranha, como se ela tivesse assinado com muita pressa. Acredita-se que a Alyssa provavelmente escreveu aquele bilhete durante uma discussão anterior com a Sarah, mas desistiu do plano de fugir.
e o Michael, por acaso, encontrou o bilhete e o guardou com ele para usar quando fosse conveniente. A Sarah acredita que a menção do dinheiro roubado do pai, os $300 que ela disse que tirou do pai no bilhete, foi essencial para fornecer uma explicação de por que a Alyssa não retirou as economias de $1.800 que ela possuía no banco. O Michael sabia que ele seria incapaz de tirar o dinheiro dela sem ser filmado pelo circuito interno de TV do banco ou do caixa eletrônico. E assim o dinheiro da Alyssa ficou intocado por meses. Se ela realmente fugiu, ela não levou o seu dinheiro nem nenhum dos seus pertences com ela. O Michael sempre afirmou que ele e a Alyssa brigaram durante o almoço, depois que ele a buscou na escola. Ele disse que ela estava chateada de não ter liberdade, e o verão estava começando, e ela queria sair com os amigos sem ter toque de recolher, e sair com o namorado e tal. Então, o Michael a deixou sozinha em casa para se acalmar, enquanto ele foi resolver coisas na rua. Mas, se a briga dos dois aconteceu no almoço, por que a Alyssa escreveu no bilhete que, quando ele a deixou na escola, ela resolveu que ia fugir? Se ela resolveu fugir para a Califórnia de manhã, depois de entrar na escola, então por que ela teria essa briga por liberdade no almoço com o pai? A Alyssa supostamente já sabia que ela ia ganhar liberdade porque ela já tinha decidido fugir. Então, por que não escrever que depois da briga no almoço ela resolveu ir para a Califórnia? Isso para mostrar que, na verdade, o bilhete não foi escrito naquele dia, né? Era para uma outra situação. Apesar de ter câmeras escondidas que cobriam todos os cantos da casa, por dentro e por fora, e um dispositivo de gravação de telefonemas, as filmagens do dia em que a Alyssa desapareceu e as gravações de telefonemas do dia em que ela supostamente ligou nunca foram encontradas. Em relação à gravação telefônica, o Michael disse que ele esqueceu de ligar o dispositivo de gravação quando atendeu o telefone, mas a Sarah garante que o dispositivo ficava sempre ligado e que era necessário desligá-lo manualmente se alguém quisesse ter uma conversa particular. Quanto ao sistema de segurança de vídeo, o Michael aparentemente revisou todas as imagens do dia que a Alyssa sumiu e decidiu que não tinha nada importante. Então, ele gravou por cima delas. O desaparecimento da Alyssa nunca foi investigado pela polícia nos estágios iniciais, o que é crucial para encontrar qualquer pista. E o caso não teve notoriedade nenhuma. Ele passou despercebido pela mídia e pela população local, que não sabia nem que a Alyssa tinha desaparecido, até porque o Michael falava para todos os seus conhecidos que a Alyssa tinha ido embora para a Califórnia morar com a tia, ou que ela tinha fugido de casa para morar com parentes da mãe. E foi assim até 2008, quando o Thomas Heimer, um assassino condenado, apontou para uma foto da Alyssa que estava na delegacia e disse a um policial que a tinha assassinado junto com outras 21 mulheres. Os investigadores entrevistaram esse assassino, o Thomas Heimer, e rapidamente perceberam que ele não estava dizendo a verdade, já que ele descreveu a Alyssa como uma viciada em heroína e ainda falou outras coisas que não tinham nada a ver sobre ela. Então, o Thomas claramente confundiu a foto da Alyssa com outra pessoa, talvez com alguma vítima dele. Depois de descartarem essa história, os policiais perceberam, finalmente, que a Alyssa ainda não tinha tocado no dinheiro que tinha na conta bancária dela, os $1.800, e que ela também não tinha usado seu número de seguro social desde 2001. E, finalmente, uma investigação sobre o paradeiro da Alyssa foi iniciada. Depois de falar com o Michael e outros membros da família, a polícia começou a duvidar seriamente da história em que eles acreditavam há quase 10 anos. Os detetives logo ficaram sabendo sobre a vigilância extrema que o Michael fazia sobre todos os movimentos da Alyssa, sobre os contratos malucos de pai e filha que ele fez com ela e as filmagens e gravações perdidas do dia em que ela desapareceu. E isso foi um alerta vermelho para eles.
Inconsistências na linha do tempo do Michael também foram observadas. Ele alegou que tinha levado a Alyssa para almoçar por volta das 11 horas e a Sarah disse que ele não chegou para buscá-la na casa da amiga até por volta das 19 horas, sendo que o Michael afirmou que deixou a Alyssa em casa logo depois do almoço para buscar a Sarah na escola. Isso deixa um grande vazio na tarde do Michael, que nunca foi explicado. Junto a isso, o fato dele ter ido buscá-la cedo justamente no último dia de aula por nenhum motivo específico e sabendo que nos próximos dias, o início das férias, ela não ia encontrar os amigos na escola e ninguém saberia imediatamente que a Alyssa tinha desaparecido, também foi algo que chamou muito a atenção dos investigadores. No início de dezembro de 2008, os detetives chamaram a Sarah na delegacia para conversar e explicaram que o seu pai era agora suspeito do desaparecimento da Alyssa. E naquele dia, ela soube também pela primeira vez que eles tinham motivos para acreditar que a Alyssa estava sendo molestada pelo Michael. Segundo a polícia, muitos amigos da Alyssa, membros da família e até uma professora dela se manifestaram para expressar preocupações sobre o relacionamento da Alyssa com o Michael. A Alyssa também teria admitido a várias dessas pessoas em algum momento que o Michael tinha abusado sexualmente dela. Muitos acreditam que o abuso ocorreu depois que a Bárbara morreu, quando a menina tinha só 9 anos. Mas nenhuma dessas pessoas resolveu fazer alguma coisa a respeito ou chamar a polícia ou o serviço social para reportar que a Alyssa estava sendo abusada, até perceberem que tinha uma grande chance da Alyssa estar morta. Isso me deixa muito, muito indignada, porque se você é uma professora e a sua aluna está falando as coisas horríveis, erradas que o pai adotivo está fazendo com ela, eu acho que você tem que tomar uma atitude. Além disso, a polícia encontrou um contrato assinado pela Alyssa que havia sido elaborado pelo Michael, dizendo que ela nunca tinha sido abusada sexualmente por ele. Muito normal. Mais tarde, foi descoberto ainda que o Michael tinha telefonado para os serviços de proteção à criança e ao adolescente algumas semanas antes da Alyssa desaparecer, alegando que ela estava prestes a denunciá-lo falsamente por abuso sexual infantil. Ele estava preocupado e queria saber o que aconteceria com ele e o que ele poderia fazer se a Alyssa o acusasse. E isso parece muito suspeito. Numa entrevista com a polícia, uma amiga da Alyssa disse que certa vez ela descreveu como acordou com seu pai amordaçando-a com uma meia e dizendo para ela ficar quieta sobre o evento porque ninguém acreditaria nela. O namorado da Alyssa na época do desaparecimento, o John Lackman, suspeitava do Michael. No seu interrogatório com a polícia em 2008, o John afirmou que a Alyssa tinha contado para ele que o Michael tentou abusar dela e ainda disse que ela estava em prantos quando revelou isso a ele. E o John não foi o único a trazer esse abuso sexual à tona. 2 irmãos da Alyssa e da Sarah, 2 dos filhos mais velhos do Michael, chamados Rhett e James Turney, também contaram exatamente a mesma história que o namorado da Alyssa para os policiais. O interrogatório do Rhett com os detetives, inclusive, foi bastante revelador. Ele disse que sempre acreditou que a Alyssa tinha sido abusada pelo pai e achava o relacionamento deles muito estranho. O Michael era muito obsessivo com a Alyssa e não falava dela e olhava para ela como um pai olha e fala de uma filha. O Rhett afirmou que ele teve certeza que o Michael abusava da Alyssa quando ela própria o contou chorando sobre o dia em que ele tentou estuprá-la no carro. Ele levou a Alyssa para o meio do deserto de carro e tentou, Estuprá-la no carro. fazer alguma coisa com ela. Ela saiu correndo e bateu na porta de uma casa próxima para pedir ajuda. Aí depois disso ela foi morar algum tempo com os irmãos, com o Rhett especificamente,
Mas aí o tempo foi passando e ela acabou resolvendo voltar para casa e para a vida dela normal, né? Infelizmente. A Alyssa teria detalhado para o Rhett tudo o que aconteceu e ele falou que ela não deveria voltar para aquela casa. É por isso que ela foi ficar com o Rhett e o companheiro dele na casa onde eles viviam. Mas, infelizmente, isso não durou muito tempo. O Rhett e o Michael, pai dele, nunca tiveram uma boa relação. Pelo menos não desde a adolescência, quando o Rhett revelou para o pai que ele é homossexual. Ele se lembra que tinha 15 anos quando ele contou isso para o Michael, e a reação do pai foi lhe dar tapas e socos na cara. Acho que ninguém fica surpreso com isso, né? Os dois ficaram meses sem se falar e desde então sempre tiveram uma relação mais fria e distante. O Rhett afirmou nos interrogatórios ter sido o primeiro filho a desconfiar que o Michael pudesse ser uma pessoa ruim e que ele fez algumas investigações por conta própria, conversando com membros da família da mãe dele e membros da família da Barbara Farmer, a mãe da Alyssa. Foi quando o Rhett descobriu que o Michael era uma pessoa extremamente violenta, não só com as esposas que ele já teve, mas com as cunhadas também. E que o Michael, inclusive, já tinha tentado estuprar todas as cunhadas e tinha conseguido abusar de algumas. Só em 2008 que o Rhett ficou sabendo das circunstâncias reais do desaparecimento da Alyssa. Ele não fazia ideia que o Michael tinha buscado ela mais cedo na escola e que ele não possuía um álibi para aquela tarde, né? O Rhett não sabia que o Michael foi a última pessoa a ver a Alyssa. O Michael tinha contado uma história diferente para cada pessoa a respeito daquele dia. O Rhett acredita que o Michael tirou a Alyssa da escola, levou-a para casa, a amarrou, a estuprou e a matou. Ele se lembra, inclusive, de uma vez em que ele chegou na casa do pai sem avisar e encontrou a Alyssa amarrada, como punição por algo que ela havia feito e que o Michael não tinha gostado. Nesse dia, o Rhett brigou muito com o Michael, né? Mas, lógico que não resolveu. A família da Barbara Farmer, né, da mãe da Alyssa, também suspeitava do Michael. As tias e a avó da Sarah e da Alyssa acreditavam que ele tinha feito algo com a menina. A família da Bárbara encontrou alguns documentos que mostram que a Bárbara levou a Alyssa para ser examinada por um médico aos 7 anos para verificar se a menina estava sofrendo abuso sexual. Até onde eu sei, esses testes, esses exames, né, deram negativos. Mas os testes não mostrariam nada a não ser que tivesse acontecido penetração. Então, isso mostra que a Bárbara pelo menos suspeitou que alguém poderia estar abusando da Alyssa. Talvez ele já tivesse um comportamento inapropriado. Estranho, desde quando a Bárbara ainda estava viva. Além disso, quando criança, a Alyssa disse para pelo menos 3 pessoas diferentes que ela fazia sexo com o pai. Mas a desculpa do Michael para essas situações era que a Alyssa não sabia o que era sexo. Para ela, sexo era só dar um beijo na pessoa. Ok. Talvez isso tenha despertado as suspeitas da Bárbara. Mas dependendo de quando isso tenha acontecido, pode ter sido próximo do diagnóstico de câncer e da morte da Bárbara. E também pode explicar por que ela não teve a chance de fazer algo a respeito, né? Ela morreu pouco tempo depois. Ela morreu quando a Alyssa tinha 9 anos. E ela levou a Alyssa para fazer esses exames quando a Alyssa tinha 7 anos. Quando a polícia contou isso tudo para Sarah, ela ficou completamente perplexa. Mas um dos motivos para Sarah ter ficado mais chocada foi porque ela não sabia que ainda tinha uma avó viva e que ela tinha tios, tias e primos por parte de mãe. Esses familiares sempre mandavam cartões de Natal e de aniversário para Sarah e para Alyssa, tentavam entrar em contato com elas e até mandavam dinheiro de presente, né, dentro do envelope com o cartão. Mas o Michael jogava os cartões fora ou escondia, porque ele não queria que as filhas tivessem contato com o outro lado da família. Foi aí que a Sarah acordou, sabe? Foi depois que a polícia chamou ela e mostrou todas as evidências, mostrou
quem o pai dela era de verdade, que ela começou a entender melhor como tinha sido a Como infância realmente dela, foi. como foi a adolescência dela, a relação dele com a Alyssa, tudo isso. Nessa mesma época, em 2008, após o início das investigações, a polícia também entrou em contato com o pai biológico da Alyssa, o Steven Stram, perguntando, né? Você é o pai biológico da Alyssa Turner? Nossa, a gente não sabia que você existia até agora, entendeu? Os investigadores o informaram que a Alyssa estava desaparecida desde 2001, coisa que ele já sabia pelos parentes da Bárbara, e perguntaram também para o Steven se ele sabia onde a Alyssa poderia estar e desde quando ele não a via. Desde que ela tinha 2 anos, né? Também pediram para o Steven ir até Phoenix para conversar com os detetives e para coletarem o DNA dele. Desde o momento em que ele soube que a filha estava desaparecida em 2001, o Steven teve certeza que tinha o dedo do Michael ali. Após essas descobertas, a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa onde o Michael e a Sarah Turner moravam. Eles ainda moravam na mesma residência porque a Sarah estava se preparando para se mudar para a faculdade. Ela ainda não tinha se mudado. A intenção desse mandado de busca era encontrar as imagens das câmeras de vigilância referentes ao dia em que a Alyssa desapareceu. Mas, ao invés disso, a polícia encontrou 26 bombas, explosivos feitos à mão, 19 rifles de alto calibre, silenciadores artesanais e uma van cheia de bujões de gás. Por essa vocês não esperavam. Eles também encontraram um manifesto de 98 páginas que o Michael tinha escrito, onde ele se auto-intitulava um mártir, e ele descrevia um ataque terrorista que estava planejando fazer num sindicato local com quem ele já teve problemas em anos anteriores. Um amigo da Sarah, que esteve na casa dela e do Michael na noite anterior à execução desse mandado de busca, afirmou que ele reparou que tinha uma van vigiando a casa e vigiando o Michael. Então, se o amigo da Sarah, que tinha 18, 19 anos, reparou que a polícia estava vigiando aquele local, é muito provável que o Michael, que já foi policial e que tinha experiência e paranoia de sobra, também tenha reparado que tinha uma van vigiando a casa dele. Na minha opinião, isso torna essa situação ainda mais perturbadora, porque a gente sabe, né, que várias coisas muito estranhas foram encontradas na casa do Michael naquele dia. E se a gente presumir que ele sabia que ele estava sendo vigiado e que ele teve tempo de esconder coisas importantes, e mesmo assim tem um relatório de 15 páginas de artigos esquisitos que foram retirados do local, eu fico só imaginando do que o Michael pode ter se livrado, entendeu? Se essas armas e bombas e silenciadores não eram, sei lá, as coisas mais urgentes das quais o Michael ia querer se livrar, então o que era? Mas eu não sei. Ao mesmo tempo, eu acho que ele teve muito tempo pra se livrar das coisas, entendeu? Sim, com certeza. Por mais que o pessoal no chat falou que ele parece narcisista e tudo mais, ele é muito narcisista. Ele era um cara que era ex-policial. Então eu acho que ele saberia se livrar melhor das evidências, entendeu? Não deixar as coisas esquisitas por aí, entendeu? Então, assim, pode ser que ele tenha se livrado antes desse mandado chegar, mas eu particularmente acho que ele teve 7 anos, 8 anos. Com certeza, né? Pra se livrar e se livrar bem. Porque, de novo, ele era um ex-policial, então vamos dar um crédito pra inteligência dele nesse sentido. Ok. Os investigadores detiveram o Michael e pegaram amostras do DNA e da caligrafia dele. Ele foi fotografado, tiraram lá a mugshot dele e também tiraram as impressões digitais do Michael. O detetive Somerville, que foi quem interrogou o Michael quando ele foi levado para a delegacia, contou para Sarah numa entrevista para o podcast dela chamado Voices for Justice, que o Michael afirmou que o plano dele era explodir o sindicato e enviar o manuscrito que ele tinha escrito de 98 páginas para os jornais.
E depois disso, ele ia cometer suicídio para chamar a atenção para o caso da Alyssa. Olha só. O Michael também pediu para ser internado numa clínica psiquiátrica e para que o detetive avisasse para Sarah que ela deveria esquecer dele e seguir em frente com a vida dela. Eu vou ler agora para vocês uma relação dos principais e mais perturbadores artigos que foram retirados da casa do Michael Turney nessa busca. O relatório da polícia, como eu mencionei agora há pouco, tem 15 páginas de conteúdo. E, na verdade, tudo que foi levado da casa, tudo que consta nessas 15 páginas, é meio estranho e meio perturbador. Mas eu vou ler só os itens que mais me chamaram a atenção, porque não dá pra gente ficar aqui lendo 15 páginas de coisas esquisitas que o Michael tinha, né? Havia 2 cartas de suicídio seladas, uma para Sarah e outra para o Michael Jr., o filho mais velho do Michael Turney. Tinha binóculos de visão noturna, uma carteira de identidade com o nome de Gary Wayne Morris e a foto do Michael, uma sacola com uma peruca, com tinta para o rosto e maquiagem, um colete à prova de balas, uma placa de caminhão da Chevrolet de 1992, um manual sobre 2 componentes utilizados para criar explosivos, um caderno com um desenho e um manual de como fazer uma bomba escrito à mão pelo Michael, um livro sobre como criar bombas e granadas de efeito moral, um CD-ROM com diversas carteiras de habilitação de outros estados em branco para botar o nome que a pessoa quisesse, além de outros tipos de documentos de identificação. Ou seja, ele falsificava os documentos, né? Um mapa do estado da Califórnia, um mapa da Floresta Nacional de Prescott e um mapa dos desertos da Califórnia, todos com anotações escritas à mão nas laterais e alguns pontos marcados com um X. Papéis e livros que falavam sobre como identificar o horário e há quanto tempo aconteceu uma morte e sobre decomposição de cadáveres. Uma fita VHS mostrando cenas de estupro e sadomasoquismo, editada de tal forma que as cenas se repetiam em looping. O relatório da polícia e fotos da cena do crime de quando o irmão do Michael, que se chama James, atirou na esposa dele, a Donna. Então a gente logo nota que essa é uma família muito normal, muito estruturada e com pessoas muito sãs. A impressão de uma página da internet sobre corpos não identificados, incluindo especificamente o corpo e dados de uma mulher que nunca foi identificada no Arizona, que estava com o nariz fraturado. 2 cópias de um bilhete que dizia "Eu te amo, Alyssa, pai", e embaixo estava escrito "Eu também te amo, só preciso dar um tempo. Diga para Sarah que eu a amo também". Vídeos caseiros muito loucos que continham, na mesma fita, aniversários de criança, formaturas e vários minutos de bondage porn e outros conteúdos extremamente perturbadores. Porque, né? Quem nunca quis pegar o aniversário do filho para assistir na TV e se deparar com um pornozão acontecendo? Uma outra fita VHS, que dessa vez começa com um vídeo que parece ser filmado pela Sarah, de uma discussão entre o Michael e a Alyssa. Mas, como a Sarah era criança e ficava ligando e desligando a câmera, a gente só consegue entender alguns pedaços da discussão. E depois dessa filmagem da Sarah, vinha filmagens de 2 adolescentes seminuas, amarradas com os olhos cobertos. E uma dessas adolescentes se parece muito com a Alyssa. Práticas do Michael tentando imitar a letra de alguém num caderno. 2 cartas digitadas do psiquiatra que tratava do Mike, sendo que as assinaturas nas 2 cartas parecem diferentes e são, no mínimo, questionáveis. E páginas em branco de receituários do psiquiatra, somente com a assinatura falsificada do médico. Isso, é claro, sem contar as diversas armas, munições, bombas, granadas, silenciadores e o manuscrito que eu já mencionei. Caraca, essa lista foi pesada, né? É. Depois disso tudo, o Michael foi acusado dos crimes de porte ilegal de armas,
planejamento de atentado terrorista e alguns outros crimes adicionais, e ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. O Michael passou 7 anos preso. Ele foi libertado em 2017. Logo que o Michael saiu da prisão, ele deu uma entrevista para a rede de TV ABC, e foi uma entrevista bem completa, onde ele foi questionado sobre todas as coisas que a gente deseja saber. Quando eu escrevi sobre esse caso, em 2020, eu tinha até o contato do Michael, que a Sarah me passou, mas eu pensei, não tem a menor hipótese de eu conversar com esse cara. Por quê, Eu não né? quero conversar com esse cara. Eu não quero ouvir a voz desse cara. Então, eu preferi usar a transcrição dessa entrevista, que ele deu para a ABC em 2017, para obter o ponto de vista dele sobre o que ele acha que aconteceu com a Alyssa e o relato dele do que aconteceu no dia que ela sumiu. O Michael contou para a ABC que na manhã do dia em que a Alyssa desapareceu, ela estava de bom humor, mas sempre tinham discussões em casa e a discussão daquele dia era sobre privacidade no telefone. O Michael deixou a Sarah na escola e depois deixou a Alyssa na escola dela e afirmou que nesse momento, antes da Alyssa sair do carro, ela teria pedido a ele que a buscasse na escola mais cedo, porque ela queria evitar o namorado dela, o John Lackman. O Michael ainda disse que a Alyssa queria terminar com o namorado, mas tinha medo, porque o John era um rapaz agressivo que costumava gritar com ela e humilhá-la na frente de todo mundo da escola. É engraçado que todo mundo diz que quem fazia isso com a Alyssa era o próprio Michael, né? E mais absurdo ainda foi que o Michael disse que a Alyssa pediu para ele, para o próprio Michael, para ele terminar com o John para ela. Mas o Michael disse que isso não era certo, que esse era o dever dela. Era o sonho do Michael, né? Sim. Que a Alyssa pedisse pra ele terminar o namoro pra ela. Era capaz dele terminar sem ela ter Sem pedido. ela pedir, lógico, ele já tentou fazer isso várias vezes. O Michael, então, buscou a Alyssa mais cedo na escola e a levou para almoçar num restaurante local, onde eles voltaram à discussão do café da manhã sobre ele vigiá-la e protegê-la demais. Segundo ele, a Alyssa foi para o quarto quando eles chegaram em casa. Ela saiu pisando forte e disse que estava cansada disso tudo e que o Michael era um problema. Ele não se lembra exatamente de tudo o que foi dito, mas eles discutiram algo sobre as câmeras de vigilância. Depois disso, o Michael saiu porque tinha que buscar suprimentos para casa e depois buscar a Sarah na escola. Quando questionado sobre quando ele percebeu que a Alyssa estava desaparecida e o que ele fez em seguida, o Michael disse que passou o resto da tarde tentando ligar para a Alyssa, mas achou que ela não estava atendendo porque viu que era ele que estava ligando e ainda estava com raiva. Então, logo que ele pegou a Sarah, ele pediu para ela tentar ligar para a irmã do próprio telefone, mas a Alyssa continuou sem atender. Quando o Michael e a Sarah chegaram em casa e a Alyssa não estava lá, ele ficou preocupado, mas pensou que talvez ela tivesse ido para o trabalho. Então, o Michael ligou para o trabalho da Alyssa e disseram que ela não estava lá. O Michael continuou ligando para o celular dela e, eventualmente, ele e a Sarah entraram no quarto da Alyssa e viram uma bagunça enorme. Foi aí que eles escutaram o telefone vibrando em cima da cômoda e a Sarah encontrou o celular e o bilhete. O Michael afirmou ainda nessa entrevista que a polícia não fez nada para encontrar a Alyssa e que ele próprio foi quem conduziu uma investigação particular, completa e muito bem documentada. Eu fiz a maior parte da investigação. Gastei perto de $20 mil procurando pela Alyssa. Fiz muitas viagens para a Califórnia e aluguei vários carros. No começo, eu pensei que talvez ela tivesse tido a ajuda de parentes para fazer isso e tentei falar com eles, mas por causa da morte da mãe dela e os problemas que tivemos na época, eles não falavam mais comigo, declarou o Michael. Sobre os vídeos da câmera de segurança do dia do desaparecimento que sumiram, o Michael simplesmente disse que não havia nada de interessante mesmo naqueles vídeos, então ele só gravou por cima.
O Michael também foi questionado sobre o que ele acha que aconteceu com a Alyssa, e ele disse que ela pode estar com amnésia, pode ter sido sequestrada ou traficada para outros países. Depois de muito tempo tentando conseguir justiça para a irmã, de criar um podcast, um perfil no TikTok com milhões de seguidores e fazer o desaparecimento da Alyssa viralizar, parecia que a Sarah finalmente teria sua recompensa. Só um adendo, se eu não me engano, é porque eu passei a seguir a Sarah, depois que a Marcela escreveu, eu passei a seguir o TikTok dela. E ela falou que, inclusive, acho que os investigadores falaram pra ela, a gente não vai fazer nada, tá aí, tá um caso arquivado, a gente não... Se você quiser que algo aconteça, que alguém prenda seu pai, que isso vá pra frente, tenta você chamar a atenção da mídia, fazer barulho, toma aí. E incumbiu a garota de fazer isso aí e ela ela fez isso muito bem. No dia 20 de agosto de 2020, o Michael Turney foi preso, acusado de assassinato em segundo grau, ou seja, que não foi premeditado, pela morte da sua filha adotiva, Alyssa Turney. Após anos de becos sem saída, um grande júri do condado de Maricopa, no Arizona, resolveu acusar o Michael graças, em grande parte, à busca implacável da Sarah por justiça. No dia 2 de setembro de 2020, o Michael esteve frente a frente com o juiz e com a promotoria pela primeira vez, e ele se declarou inocente. O julgamento estava marcado para começar no dia 15 de dezembro de 2020, às 11 horas, mas ele foi adiado e remarcado várias vezes por causa da pandemia. Esse pequeno problema aí. E também porque o Michael tinha resolvido que ele ia se representar e ele estava trabalhando na defesa dele. Então, aí deram, um prazo a mais, né, pra ele conseguir... se preparar. Mas não deu certo, ele desistiu dessa história e contratou advogados. Não, então existe um universo em que ele se defendeu e que eu acho que as coisas foram bem diferentes. Sim, porque, pois é. Pelo que eu sei, ele contratou excelentes advogados. Sim, pois é. E cada adiamento do julgamento trazia muita frustração. Parecia que o Michael não ia ser julgado nunca. Finalmente, no início de julho de 2023, quase 3 anos após a prisão dele, o julgamento do Michael começou. Após os argumentos de abertura, em 6 de julho, a Sarah Turney subiu ao banco das testemunhas. No seu depoimento, ela falou sobre como ela via o pai criticar a Alyssa, sobre o tratamento diferente que ele dava para as duas e como o Michael fez uma lavagem cerebral nela durante a infância e a adolescência para acreditar que a Alyssa era problemática. Esse feitiço só foi quebrado em 2008, quando a polícia mostrou a ela quem o Michael era de verdade. No dia seguinte, a Sarah continuou dando seu depoimento e disse que o pai e a irmã gritavam constantemente um com o outro. Ela descreveu a Alyssa como uma pessoa afetuosa e protetora. O ponto alto do depoimento da Sarah foi quando ela afirmou que numa conversa que ela teve com o Michael em 2017 e que foi gravada por ela com o consentimento dele, a Sarah perguntou ao pai o que tinha acontecido com a Alyssa. E o Michael respondeu que contaria para ela em seu leito de morte. E só para constar, assim, para vocês saberem melhor, toda vez que a Sarah ia falar alguma coisa ou responder alguma coisa no julgamento, os advogados do pai atacavam ela dizendo que, e o seu podcast? Você está lucrando em cima da morte da sua irmã com o podcast que você criou. E você falou várias coisas que não eram verdade. E, sabe, ficavam só batendo nessa tecla de... Você tá usando a Alyssa pra se promover, entendeu? E foi uma encheção de saco enorme pra Sarah. Não, e se eu não me engano, esse tipo de comentário dos advogados, ela recebe até hoje. Porque hoje em dia ela ainda tem um podcast dela. E do público também, infelizmente. Tem gente que acha isso. Ela fala agora de outras pessoas, de outros casos não resolvidos, né? Além da Sarah, todos os outros irmãos mais velhos da Alyssa também deram depoimento no julgamento, testemunhando para a promotoria, e todos disseram que acreditam que o pai tenha assassinado a Alyssa.
Lembrando, né, que ela tinha 3 irmãos adotivos que eram filhos do Michael de relacionamentos anteriores, o Michael Jr., o James e o Rhett. E ela tinha um irmão mais velho por parte de mãe, o John, que era filho da Bárbara de um outro relacionamento dela. O James Turney falou sobre a vida do Michael na época que o próprio James era criança. O James disse no tribunal que o Michael já tinha trabalhado como eletricista e tinha sido policial. Ele também contou sobre o telefonema que o Michael recebeu nos dias seguintes ao desaparecimento da Alyssa, o tal telefonema que a Alyssa teria feito da Califórnia. E segundo o James, o pai nunca disse para ele que tinha recebido uma ligação da Alyssa. Na verdade, o Michael teria dito que recebeu uma ligação de madrugada que só tinha estática e que ninguém falou nada. Outra coisa interessante que me chamou a atenção no depoimento do James foi quando ele afirmou que se lembrava da Alyssa ter contado para ele que tinha pego $300 do pai. E isso aconteceu meses antes dela desaparecer. Eu acho que vocês se lembram, né, que no bilhete que a Alyssa deixou, ela diz: "Pai, eu tirei $300 de você." A Alyssa escreveu esse bilhete meses antes, quando ela, de fato, pegou $300 do Michael e comentou sobre isso com o John. Na época, ela devia estar pensando sim em fugir para a Califórnia, mas algo a fez mudar de ideia, porque a gente sabe que a Alyssa nunca fugiu ou desapareceu antes. Para mim, isso prova que o Michael achou aquele bilhete, que ela tinha escrito quando planejava fugir, e o guardou com ele. Talvez ele já estivesse planejando fazer alguma coisa com a Alyssa quando achou o bilhete. Talvez ele só tenha guardado caso precisasse usar em alguma oportunidade. Fato é que a Alyssa não escreveu o bilhete no dia do desaparecimento. Ela escreveu meses antes. Mas voltando ao julgamento, a promotoria também convocou amigos da Alyssa e antigos gerentes da época que ela trabalhava no restaurante Jack in the Box para testemunharem. Esses amigos falaram sobre o controle que o Michael tentava exercer sobre a filha e sobre a vigilância e a paranoia dele, que a filmava até quando ela estava no trabalho. Os investigadores do caso também tiveram lá depondo no tribunal. Investigadores, né, que reabriram o caso em 2008, porque até esse ponto nem tinha investigadores. A promotoria enfrentou um problema, porém. As alegações de abuso sexual estavam no centro da teoria deles sobre o caso. O Michael acreditava que a Alyssa revelaria o abuso que ela sofria e por isso deve ter resolvido matá-la. Mas antes do julgamento começar, o juiz decidiu que essas alegações eram boatos e proibiu os promotores de discuti-las no julgamento. A defesa do Michael alegou que esse motivo da promotoria era fabricado e baseado em mentiras contadas por pessoas que dizem que a Alyssa disse isso, né? Aquele disse-me-disse. Não existe nenhum registro da Alyssa realmente falando isso, ou nem em vídeo, nem escrito, nem nada parecido. Por isso, o abuso sexual não pôde ser mencionado no julgamento e a promotoria ficou sem um motivo para o crime ter acontecido. Excelente. Então, no que seria o 6º dia de um julgamento que estava previsto para levar 2 semanas, em 17 de julho, o juiz Sam Myers, do Tribunal Superior de Maricopa, rejeitou o caso contra o Michael Turney. Os advogados de defesa do Michael apresentaram uma moção ao juiz, pedindo a absolvição do Michael, citando a regra de número 20 das regras de processo penal do Arizona, que afirma que o tribunal deve proferir um julgamento de absolvição se não houver evidências substanciais para sustentar uma condenação. A advogada de defesa, Olivia Hicks, argumentou que o Estado não apresentou nenhuma evidência física de que a Alyssa esteja morta e que o seu cliente, o Michael, tenha causado a morte dela. Em resposta à moção da defesa, o procurador-geral adjunto do condado, o Vince Imbordino, disse para o juiz que a Alyssa era uma garota de 17 anos com família e amigos, com quem ela teria entrado em contato caso ela ainda estivesse viva.
Mas não foi suficiente. O juiz Sam Myers decidiu a favor da defesa e os jurados foram dispensados das suas funções. Todas as acusações no caso contra o Michael Turner foram retiradas e ele foi liberado da custódia no dia seguinte, 18 de julho de 2023. Após a liberação do Michael, um dos advogados de defesa transmitiu uma declaração dele à mídia, dizendo: Michael está feliz por ser liberado da custódia, mas ele obviamente ainda está muito preocupado com o caso e com a Alyssa, e tentando descobrir quem realmente a matou. Eu acho muito engraçado que a defesa, disse que não tinha evidência que a Alyssa estava morta. Esse foi o argumento deles para encerrar o caso e absolver o Michael. Mas 5 minutos depois, a defesa está lá declarando que eles querem procurar o verdadeiro assassino da Alyssa. Em uma declaração após a absolvição, a procuradora do condado de Maricopa, Rachel Mitchell, disse: em 17 de maio de 2001, a estudante do ensino médio Alyssa Turner disse para o namorado que o padrasto a tiraria da escola mais cedo. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar da Alyssa ou a viu. Por mais de 20 anos, sua família lutou por justiça, e sua perseverança é uma prova do amor que eles tinham por Alyssa. Estou orgulhosa do trabalho duro dos promotores e da polícia nesse caso. Embora o nosso escritório não concorde com a decisão do juiz hoje, respeitamos a decisão do tribunal. 2 dos irmãos da Alyssa, a Sarah e o James Turner, divulgaram uma declaração. Falando em nome de todos os irmãos, eles expressaram gratidão, ao público principalmente, por todo o apoio que eles receberam ao longo desses anos. O Estatuto de Limitações para outras acusações potenciais que o Michael poderia receber em relação ao caso da Alyssa, como acusação de perseguição, de abuso ou até mesmo de controle coercitivo, já expirou. Como o Michael foi absolvido no julgamento de homicídio em 2º grau, ele não pode mais receber essa mesma acusação, por causa da lei de dupla incriminação, que proíbe que uma pessoa seja julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Mas, se a promotoria quiser e se surgirem novas evidências, ainda tem outras acusações em que dá para encaixar o Michael, quem sabe até num homicídio premeditado, No caso, o assassinato em 1º grau. Eu só acho que vai ser muito difícil de acontecer, do Michael ser acusado de novo e a julgamento de novo, porque é extremamente improvável que as investigações desse caso continuem, já que a unidade de casos arquivados do Departamento de Polícia de Phoenix foi reduzida para apenas 3 pessoas, que estão trabalhando em mais de 3.000 casos arquivados. 1.000 casos por pessoa só. Oh. Para o James Turner, um dos irmãos, da Alyssa e da Sarah, os promotores fizeram muito pouco esforço para vincular os comportamentos abusivos do Michael à morte da Alyssa. Eles não apresentaram a vigilância do Michael como parte de um padrão, por exemplo, e sim como um hábito estranho que ele possuía. O James disse que ele implorou aos promotores que eles chamassem especialistas para testemunhar que pudessem ajudar o júri a entender o abuso que a Alyssa sofria e explicar a dinâmica corrosiva do controle coercitivo que a Alyssa sofria. O controle coercitivo é considerado crime em vários estados nos Estados Unidos, mas o Arizona não é um deles, por isso a promotoria não deu bola para o que o James estava falando. Mas é verdade que um especialista poderia ter reformulado o que pareciam comportamentos relativamente triviais ou esquisitos do Michael, como a vigilância, como elementos contribuintes para um homicídio. Esses elementos poderiam ter sido apresentados como parte de um curso contínuo de conduta malévola projetado para dominar e privar aquela garota das suas liberdades e da sua dignidade, o que culminou finalmente na sua morte, disse o James. Eu acho que a promotoria, depois que ela não pôde falar sobre os supostos abusos... Sexuais, no caso. Os supostos não, provavelmente falou mesmo. Ela perdeu a base e não se recuperou, não conseguiu dar a volta por cima.
Com a ajuda de um psicólogo forense, o James até mesmo alinhou possíveis especialistas e enviou e-mails para os promotores falando sobre potenciais linhas de questionamento que eles poderiam seguir no tribunal. Mas os promotores recusaram e disseram que não era necessário e que não seria eficaz. Eu entendo perfeitamente a frustração do James com os promotores. A Sarah sempre teve um relacionamento meio difícil com a polícia e com os detetives que investigaram o caso da Alyssa, e agora com o Estado também. Ela os culpa por não terem ido até a casa deles no dia que a Alyssa desapareceu, perdendo qualquer evidência potencial que poderia ter sido encontrada na época. E sobre o julgamento, a Sarah acha que os promotores estavam despreparados. A absolvição do Michael deu uma inflada bem grande no ego dele. Atualmente, o Michael Turner está tentando virar influenciador. Ele tem um canal no YouTube com 18 inscritos. Ele está tentando estabelecer presença nas redes sociais e pretende criar um podcast e lançar um livro. O Michael também quer começar uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar dinheiro para procurar a Alyssa aqui na América do Sul, porque ele acha que ela foi traficada e está morando por aqui agora. No início, quando o Michael começou a lançar os vídeos dele lá no YouTube, depois de sair da prisão, ele falava muito sobre a inocência dele e de vez em nunca, assim, ele mencionava a Alyssa. Ultimamente, ele tem falado mais sobre umas coisas bem aleatórias e ele já se comparou ao Donald Trump e a Jesus Cristo em termos de perseguição que ele sofre até hoje. Dá até a impressão que o foco dele está mudando, sabe? Que ele está querendo se tornar um influencer político ou até um político mesmo. Vai querer se lançar aí para ser congressista, sei lá. Alguém no chat comentou que, olha, cidadão de bem. A pessoa Pois que comentou né? isso, eu não lembro quem foi agora, não tinha noção de onde ia parar Onde ia isso. parar, pois é. A Sarah conversou com o Michael, agora no ano passado, o início desse ano. E essa conversa foi gravada pela equipe do Oxygen Channel, que está produzindo um documentário sobre o caso da Alyssa. E também foi gravada pelo próprio Michael com a câmerazinha dele. E o Michael simplesmente foi lá e divulgou o vídeo logo depois que a conversa aconteceu, no YouTube dele. E, claro, dando o contexto dele, né, sobre a conversa e tal. A Sarah pretendia que essa conversa fosse usada em partes no documentário e ia também liberar a conversa na íntegra quando ela lançasse a segunda temporada do Voices for Justice sobre a Alyssa, que está em produção. Mas, como o Michael queimou a largada, a Sarah se viu obrigada a divulgar a conversa também, num episódio especial que saiu na última sexta-feira, dia 4 de outubro. Eu ouvi a entrevista toda, que tem, sei lá, quase 1h30, mais ou menos. E dá pra você sentir a raiva na voz da Sarah, sabe? O desprezo que ela tem enquanto ela tá falando com o Michael. E o Michael conseguiu me tirar do sério também. Várias vezes, enquanto eu tava escutando aquela conversa, me dava vontade de ir avançando, sabe? Passando os segundos da entrevista, porque eu perdia a paciência com o que ele tava falando. Eu não sei como que a Sarah aguentou isso. Mas por quê? Ele dava não respostas? Ela perguntava A, ele respondia B. Ou ela perguntava alguma coisa e ele começava a atacar ela porque ela tá lucrando com a morte da irmã. E aí ela falava, mas quem vai lançar livro é você. Quem você vai lançar o seu livro e vai publicar ele de graça? Ou você vai cobrar pelo seu livro? Uhum. Sabe? E aí ele enrolava e começava a falar outras coisas. Dá muita raiva porque ele não responde nada. Eu lembro da sua frustração. E quando ele responde, ele tá mentindo, claramente, sabe? Tá inventando história. Dá muita raiva. Eu lembro da sua frustração e de que você tinha achado que perdeu tempo da sua vida ouvindo... Perdi 1h30 da minha vida ouvindo essa conversa. A Sarah fez o que ela tinha que fazer, sim. Né? Lógico. Mas o Michael é insuportável. Ele também admitiu recentemente, num dos vídeos do canal dele do YouTube, que eu, infelizmente, também assisti para pesquisar, o que eu não faço por vocês, que aquele incidente dos $300 que o bilhete menciona e que o James contou no julgamento realmente aconteceu 1 ano antes.
Ele fala as coisas assim, quando ele tá falando meio sem pensar, contando a história dele e pintando o cenário dele com a imaginação criativa que ele tem, ele de vez em quando deixa escapar umas coisas assim que você fala, te peguei. Mas, entendeu? Mas é aquilo, também não adianta nada a gente pegar ele no flagra, porque aquilo, ele já foi julgado. Então... E nesse 1 ano, entre o incidente dos $300 e o desaparecimento da Alyssa, o Michael disse várias vezes na escola da Alyssa que ela tinha fugido. Tipo, ele ligava pra lá e falava, então, a Alyssa fugiu de casa, ela tá na Califórnia. Aí, quando a coordenação ia ver, a Alyssa tava na sala de aula, sabe? Mas ele já tava querendo plantar isso na cabeça das pessoas, plantar isso até na escola dela, que a Alyssa ia fugir. Às vezes, muitos crimes aqui que a gente tem, a gente pensa, nossa, se aconteceu desse jeito, parece que a pessoa criou um plano Agatha Christie, sabe? E quanto mais você vai falando, você vai pensando, caraca, esse cara realmente foi minando, ele conseguiu, não sei se foi conscientemente ou não, ele conseguiu minar a confiança, a impressão que todo mundo tinha da garota, que quando ela sumiu, todo mundo... realmente, você vai pensar, realmente, com um pai desse, ela tem mais a razão de ter fugido mesmo, entendeu? O documentário do Oxygen Channel, que eu falei que estava em produção, vai estrear na TV americana no domingo, dia 13 de outubro. Ele se chama Family Secrets: The Disappearance of Alyssa Turner. Segredos de Família: O Desaparecimento de Alyssa Turner. Quando os detetives perguntaram ao Rhett Turner, um dos irmãos mais velhos da Alyssa, onde ele acha que a Alyssa pode estar enterrada se o Michael realmente a tiver matado, o Rhett disse que acredita que o corpo deve estar no norte do Arizona, perto da casa do irmão do Michael, onde o Michael e a família dele, os irmãos dele, cresceram. E o Rhett ainda reafirmou que ele não tem a menor dúvida da culpa do Michael, porque ele teve os meios, a oportunidade e tinha motivos. A teoria do Steven Stram, o pai biológico da Alyssa, é a mesma de todos nós, que a Alyssa estava sendo abusada, ia fazer 18 anos, o Michael ia perder o controle que tinha sobre ela, seria denunciado e então ele resolveu tomar uma atitude para impedir que isso acontecesse. A Sarah acredita que o pai pode ter enterrado a Alyssa no deserto. Ela não espera mais conseguir encontrar o corpo da irmã, e ela não acredita que isso traria paz e um ponto final para ela, já que ela já aceitou que a Alyssa não está mais viva. Ela também se dirigiu diretamente à irmã Alyssa num vídeo dizendo: "Eu te amo e eu sinto muito. Você moveu montanhas para me proteger da realidade das nossas vidas, para que eu pudesse ter a melhor infância possível. Isso é algo que eu nunca poderei retribuir. Eu só espero que você saiba que eu tentei e que você merecia muito mais." Esse foi mais um daqueles casos que não estão resolvidos só no papel, né? Porque a gente sabe exatamente quem foi o responsável pelo desaparecimento da Alyssa. A questão que fica é, o que o Michael fez com ela exatamente? Onde a Alyssa Turner está? E será que um dia o Michael vai pagar pelo que ele fez? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que vocês acharam desse episódio super especial. A gente se encontra na próxima investigação. E não deixem de checar a nossa lojinha, detetivesofá.com/loja. Tchau, tchau! Tchau, tchau.